aqui da questão de consensos, né, relacionados aí às repercussões no desenvolvimento da criança. Tá. E eu falei que... Uai, por que está dando eco, José? Está dando um eco aqui. E eu tinha dito que esses estudos que mostram isso, esse dado que é mais ou menos que é consensual, eles são baseados em estudos quantitativos, né? E, claro, em alguns estudos observacionais também. Mas, assim, e do ponto de vista qualitativo, o que é o comportamento daquela criança no contexto da família. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho disso também. Uhum. E aí, assim, uma questão que a literatura mostra é que essa criança, dentro da vida familiar, ela assume alguns papéis na dinâmica de vida familiar, que vão, de alguma forma, claro, de toda forma, ter impacto no desenvolvimento futuro dela. Uma das questões importantes é o fato de que, para os homens, né, isso pode repercutir com relação aí à questão relacional, mas mais relacionada a trabalho, né? E para as mulheres, mais a relacionamentos afetivos, que elas ficam, se elas passaram por essa situação, elas ficam mais arredias nos relacionamentos afetivos, e isso traz um sofrimento, né? Mas enquanto criança, que papéis essas crianças desempenham no contexto da família? E aí tem uma literatura que trabalha com essas questões relacionadas aí às relações familiares, que mostra que tem pelo menos 3 papéis, né? Aquela criança que assume o papel de herói dentro da família, ela é o herói salvador, ela vai botar os anteparos, porque um outro dado importante que essas crianças relatam depois, quando adolescentes e adultos, é a extrema centralidade da vida familiar em torno da figura do pai. Né? Porque parece que, assim, ou todo mundo fica pisando em ovos, papai, não sei o que, o papai, ou já arrebenta de uma vez. Né? Então, essa extrema centralidade ali em torno da figura paterna é problemática para algumas pessoas. Né? E aí tem os mecanismos com os quais ela lida para enfrentar isso. Né? Então, um dos papéis assumidos é o de herói. O outro é o papel do bode expiatório. E o outro é o papel daquela criança perdida, aquele, né, que não se encontra em lugar, né, sabe, não consegue se encontrar em lugar nenhum. Né? Isso, vamos dizer assim, são conclusões a que chegam estudos mais qualitativos que tentam descrever, com base no comportamento dessas crianças, nas relações que ela estabelece com a família, esse tipo de perfil de criança. Né? Então, esse é um outro dado que a gente vê acontecer com as crianças. Agora, existem também, e acho que isso é importante falar, até por conta do tema que você chamou, né? Que a gente, nem todo mundo sai extremamente danificado, vamos dizer assim, dessas experiências, porque as pessoas desenvolvem mecanismos de enfrentamento para poderem lidar com a situação. E eu encontrei aí algumas questões bastante importantes. A primeira delas, né, um movimento assim de compreensão de fora, de se colocar de fora daquele olhar o pai de fora, né? Olhar o pai com compreensão, olhar o pai com certo distanciamento, e ser assim crítico nesse olhar, mas sem moralismo, né? Porque a tendência que a gente tem é ser o pai é um vagabundo, o pai é um bebum, o pai não traz dinheiro para casa, o pai é isso, o pai discute com a mãe, o pai bate na gente, né?
olhar do ponto de vista. E eu estou falando desse movimento não como um movimento que foi aprendido nas sessões de terapia, né? Porque isso pode ser aprendido também, mas como um movimento que algumas pessoas que saem com uma razoável saúde mental dessa experiência de ter convivido com o pai alcoolista, né? É exercer essa capacidade crítica distanciada e não embarcar no moralismo, né? Isso diminui o impacto. Isso, diminui o impacto. E a outra questão que aí aparece no seu trabalho de uma forma bastante assim saliente, que é a questão da vinculação com a figura que é mais saudável, vamos dizer assim, né? Ó, bem entre aspas esse saudável, né? E aí a gente está falando da figura materna, como nós trabalhamos com a família em que o pai é o usuário, então aí a gente tem a figura materna como essa figura de anteparo. Mas aí a gente tem um outro problema, que é olhar para essa mulher que carrega com ela o peso de dar conta dela, das crianças, do marido, da casa, de ganhar dinheiro, de não sei o quê, de tantas coisas que uma mãe tem como atribuição, né? Mas isso acontece como uma forma de você construir um anteparo e sair razoavelmente ileso, né? Uma outra questão importante que algumas pessoas também desenvolvem é o autoconhecimento, né? E quando eu digo assim, fora do contexto terapêutico, por favor, não me entendam como assim, não precisa de terapia, então, tá? Porque a pessoa é capaz. Algumas pessoas são, né? A gente tem que entender isso, que algumas pessoas, e quando elas conseguem fazer isso de uma forma espontânea, olhar para si mesma, encontrar em si valor, né? Porque a gente já tinha falado lá que algumas crianças, filhas de pais alcoolistas, um dos problemas é a questão da baixa estima, do sentimento de vergonha, de não querer se expor muito, porque sabe que não dá para ficar levando os amiguinhos em casa, né? Ela não sabe o que vai acontecer, então ela se tolhe numa série de relacionamentos sociais. Eu estou dizendo de alguns movimentos que a pessoa é capaz de fazer, mas que se ela está em sofrimento, ela pode aprender isso. Porque mesmo ao longo da vida, a gente tem que pensar assim, que o indivíduo, ele não se constrói sozinho, ele vai precisar dos anteparos. A gente falou anteriormente ali da figura materna, mas tem outras figuras, né? Às vezes uma avó, um tio, um avô, um amigo, no caso de adolescente, um professor, né? Um adolescente que tenha uma relação de amizade com outro adolescente que é assim que segura as pontas, e a gente sabe o quanto isso é importante, né, para essa construção. E uma outra coisa importante que é tão difícil, que é projetar-se no futuro de uma forma positiva. Quando eu falo isso me remete a uma conversa que eu tive outro dia com uma pessoa na padaria, né? Ela estava me falando, você vê, os funcionários daqui, a gente está sempre mudando, porque são muito jovens, eles não param, cansa, enjoou, quer fazer outra coisa. E aí, isso me fez pensar num artigo que eu li outro dia, não sei agora que jornal foi, que nós estamos numa geração que está, assim, como que eu diria, descrente de si no que diz respeito a despender esforços para seguir, assim, né?
parece que está todo mundo cansado, não vê perspectiva. E se a gente olha, realmente tá complicado ter perspectiva de futuro. No entanto, esse é um mecanismo que alguns trabalhos mostram que é importante para a pessoa poder passar com saúde mental, né? E sair dessa experiência de ter vivido com o pai usuário abusivo de álcool. E a perspectiva, né, de projetar uma vida que possa ser diferente daquela que os seus pais tiveram, né? Então, essas questões, do ponto de vista emocional, elas ajudam nessa superação para os indivíduos que passaram por uma experiência de ter o pai aí usuário abusivo, não só usuário abusivo, eu uso isso erroneamente, desculpem, mas que é dependente mesmo do álcool, né? Então, isso faz a gente pensar também que, então, se aquelas crianças ou aqueles adolescentes não têm esses recursos, a gente pode ajudá-los a desenvolver esses recursos, né? Isso, e aí, e veja bem a importância, né, desses achados, que são dados a partir de estudos qualitativos com adolescentes e adultos, adultos jovens ou adultos que passaram pela experiência de ter vivido com o pai dependente do álcool, né? Eles nos dão pistas do que fazer na clínica quando você tem uma pessoa, uma criança, né? E aí vamos olhar para trás lá, né? Quando você tem uma criança que está dando sinais de que ela está sofrendo por aquela circunstância, né? Seja porque ela está com dificuldades na escola, e a dificuldade na escola é um sintoma de que ela está em sofrimento, né? Seja porque ela está exibindo comportamentos perturbadores para o ambiente, o que também é um sinal de que ela tem um sofrimento. E aí essa criança pode ser ouvida e ensinada ao longo, né, a desenvolver esses mecanismos para que ela possa construir para si uma saúde mental melhor, né? E até a gente poder identificar qual desses três papéis ela está apresentando, né? Porque aquela que está com problema, ela pode ser aquela que está desenvolvendo o bode expiatório, o papel do bode expiatório. Aquela que é super responsável, que é muito preocupada em fazer tudo certo, que demonstra uma ansiedade também em função disso, é o herói. É o que está querendo salvar todo mundo e poupar os pais, poupar todo mundo para que não tenha mais problema em casa, já que já tem um problema muito grave que é o alcoolismo, né? E a outra que está sozinha, se sentindo sozinha, né, com muito medo, pode ter os sintomas de depressão aí que a gente já pode estar olhando e poder ajudar essas crianças, né? Então, assim, né, grosso modo, eu vejo que isso fecha um pouquinho essa coisa do diálogo da pesquisa com a clínica, né? Dessa retroalimentação aí da pesquisa, da produção acadêmica, que está lá nos artigos, das revistas, não sei das quantas, para o profissional que está lá vendo a criança, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo na minha prática clínica o quanto que esse conhecimento da pesquisa de mestrado e doutorado tem ajudado até hoje na minha prática clínica de estar podendo ter um olhar diferente, identificar esses filhos adultos e crianças e poder ajudá-los nessas questões que você está colocando. Então, a diferença é muito grande. E agradeço imensamente a você que me deu essa oportunidade. Então, é isso, assim, em linhas gerais, né? Tem algumas coisas assim que eu acho bastante importantes, mas eu acho que nesse momento a gente teria que falar também um pouquinho sobre características de personalidade, que é um outro dado que aparece, né? Que algumas personalidades aí entra naquela coisa assim, quem está mais em risco de desenvolver
né, determinadas adesões aí a se tornar um dependente de álcool, e as questões genéticas, né? Só assim, para não dizer que eu não falei dessa questão genética, né, falar muito rapidinho, porque eu nem domino isso, mas eu acho que os pesquisadores nesse aspecto eles são bem cuidadosos, porque eles mostram que tudo que diz respeito à questão comportamental, né, que está envolvido uma questão comportamental aberta, ela é multideterminada. Então, você dizer, olha, encontrou, então não vai acontecer isso. Encontrou o gene que regula não sei o quê, que é responsável, parará. Não vai acontecer isso. Encontram-se algumas relações, né? Do tipo efeitos, genes que determinam efeitos da substância no sistema nervoso central, né? Mas, de modo geral, a questão ambiental acaba sendo muito mais, isso eu estou falando, né? Talvez aí vocês dêem um desconto, muito mais concorrente para as questões que afetam a dependência do álcool, né? Claro que, uma vez você ter caído na dependência, isso vai modificar o seu organismo, né? Isso é ponto pacífico, vai modificar seu organismo. Você vai precisar daquela substância. Você vai ter crise de abstinência na falta dela, né? Isso vai interferir no seu corpo. Agora, você vai precisar também de um trabalho intenso para desconstruir isso naquilo que é seu hardware aí, né? Nos seus softwares. E isso é possível. Difícil, mas é possível. Né? Então, mas depois, talvez a gente encontre uma pessoa que fale com bastante propriedade sobre essas questões mais relacionadas aí à influência genética. Mas eu só queria lembrar que isso é importante, né? A dependência ela é multideterminada, né? E o fator ambiental fala muito alto. Então, aquelas coisas que a gente conversou lá no começo, de uma cultura que cultiva o álcool como algo quase que necessário para viver. Em algumas pessoas não acontece nada, em outras pessoas vai atuar, e talvez aí sim haja mediação de alguns genes, né? Vai atuar no organismo dela de uma forma mais contundente, no sentido de ser bastante deletéria para ela. Né? Ana, e quando você falou das características de personalidade, quais são as que estão mais correlacionadas? Porque o que a gente vê no senso comum, as pessoas dizendo, mas aquele mais tímido, que vai buscar o álcool, que tem um temperamento mais introvertido. É isso que os estudos têm confirmado? Um traço que é bastante mencionado é a questão da busca de emoções. Né? Porque se a gente pega lá aquele modelo, e aí, assim, nós não vamos entrar nessa discussão agora, né? Que nós já estamos, assim, estourando o tempo aqui. Mas, naquele modelo de personalidade dos 5 fatores, um dos fatores é a questão da busca de emoções, né? Busca de sensações, busca de emoções. E algumas pessoas têm essa característica de personalidade, é alguma coisa delas, né? Ela precisa estar, seja escalando montanha, andando de skate, né? Sei lá, acampando, sei lá, as mais diversas formas aí. Algumas pessoas têm essa característica de personalidade, né? De buscar emoção. E isso está relacionado. Vamos. E quando você junta com uma turma que
tem características às vezes semelhantes, você acaba indo, né? A gente vê isso também no comportamento delinquente. Vamos entrar naquela casa, e aí, vamos, e aí vai, né? Então, isso também é um traço de personalidade que responde aí pelos atos delinquenciais, né? A Maria Helena está levantando a mão. Oi. Maria Helena, você quer fazer uma pergunta? Maria Helena? Acho que não. Acho que eu volto a palavra para você, Ana. Maria Helena não está nos ouvindo agora. Ela abriu o microfone. Pois não, Maria Helena? Não quer. Boa noite. Estou apanhando aqui para entrar. Mas parece que agora. Maria Helena? Pelo menos o áudio, né? Não quero fazer pergunta, não. Eu quero assistir, ouvir. É porque você levantou a mão. Então tá certo. Ok. Então, a pessoa está aqui. Aperta um lugar, aperta outro. Tá certo. É assim mesmo, a gente vai aprendendo, minha filha. Mas, desculpa, não foi para fazer pergunta, não, tá? Não tem problema. Continuar ouvindo vocês. Assim, Josi, agora pergunte. Falta a questão de a gente falar. Como? Falta a gente falar um pouco do livro que a gente publicou, né? Que foi baseado sim, né? Eu acho que é importante a gente falar como uma forma de divulgar, né? Como você falou, como a gente estava comentando, o quanto que é senso comum todas essas informações, mas que uma das formas que a gente achou para deixar mais acessível foi através do livro, né? Da publicação do livro. Isso. Aí eu acho que você poderia falar um pouquinho mais de contribuições. Não trata das questões da criança em si, né, mas das questões da família, né, porque aí a abordagem foi realmente pegar as questões das relações familiares. O que acontece, quem se alia a quem, né, como as pessoas se valorizam ou não, né, nesse contexto das relações da família. Então, fica a dica, né, do livro Famílias de Alcoolistas. As pessoas conhecerem um pouco mais e poder desenvolver estratégias para trabalhar nesse contexto da família, não só do dependente. Isso mesmo. Bom, meninos. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Tirando que tudo bem, porque a gente tinha planejado uns 40 minutos, né? Teve lá uns 10 minutos daquela confusão toda no começo, mas nós já passamos bastante. As perguntas que eu tinha selecionado aqui. Gostei muito da sua fala, e a sua fala me faz refletir um monte de coisa e abrir outras possibilidades de conversa aí, né? Bem interessante poder refletir um pouco, de trazer até esse alinhavo que você foi fazendo de pensar a clínica e quanto que uma coisa pode
pode contribuir com a outra, né? Porque o fenômeno que a gente está vendo aqui fora pode nos ajudar a pensar também novas pesquisas, né? Acho que esse é um dado, porque a Josi sempre traz essa compreensão, e eu acho que isso é muito importante. O quanto que a pesquisa pode ajudar a gente aqui no consultório, ou na prática, né? Eu vejo isso muito na prática da docência. E o contrário também, de pensar o quanto que essa realidade aqui pode nos ajudar a pensar novas pesquisas, né? Porque eu acho que, por mais que aquilo que você falou, olha, a pesquisa vem trazer dados que às vezes a gente do senso comum já tem observado, mas eu acho que o fenômeno hoje da pandemia, ele traz alguns elementos aí que talvez possam ser pensados e refletidos. Hoje, assim, nós estamos num momento bastante atípico que revirou tudo de ponta cabeça, né? Assim, não só pela pandemia, mas de como a gente enfrentou essa pandemia, né? Enfrentou não, está enfrentando, né? Porque ela não acabou ainda. Eu adoraria que tivesse acabado, mas não acabou ainda. Então, acho que faz pensar muita coisa, né? E particularmente para quem está no contexto universitário, vocês têm aí os jovens adultos, né? Aquele dado lá da escolaridade, que eu fiquei embasbacada com aquilo. Eu falei, gente, eu não pensava isso, não. Mas eu até... Vocês receberam lá, né, o relatório, eu salvei e mandei para vocês. Foi o relatório do Vigitel? Sim. Acho que ele não foi. Esse aí acho que não. Esse aí acho que não. Mas eu mando, eu tenho salvo aqui, eu mando para vocês. Porque eu achei assim, um dado muito importante. E essa questão do dirigir sob efeito de álcool, né? Que sempre é problemático. É isso, meninos. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu gostei também. Eu gostei, assim. Rever essa nossa trajetória, né, de pesquisa e de relacionamento de amizade, né, Ana? E fica aqui, né, isso é um início, fica aqui outros encontros que você pode fazer. E, de repente, agora, com essa experiência que a gente já teve hoje, a gente tem condições de organizar, né, de outra forma, os outros encontros, com outros temas que eu acho que vale a pena. Ok. Então, acho que é isso. Certo, Marciana? Boa noite, muito meninas. Obrigada, Ana, pela sua discussão. Que isso. Boa noite. Obrigado. Vocês me tiraram de uma zona de conforto.